Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe, é centro, é potência e é pauta. No ar, mais um Pod Black, menos é mais. E, gente, sabe aquele dia que você tem tudo para se rasgar de raiva? Não vai resolver de nada, porque você tem que gravar do mesmo jeito. E a gente tem que dizer o seguinte: Papai do céu é bom o tempo todo. Um não aparece, temos a rede de apoio, a gente tem os contatos, a gente tem as pessoas que são pela gente. E hoje eu tô com uma menina linda, linda mesmo, por dentro e por fora. Uma pessoa que, desde o primeiro momento que eu bati os olhos, eu fiz questão de dizer para ela: você é minha amiga e você eu vou levar para a vida. Então, hoje eu estou com a Crei, a filha da dona Sandra. E mais uma vez, e agora aqui, que vai ser ao vivo para as pessoas que vai estar nos vendo qualquer horas dessas, eu vou dizer para você: gratidão. Gratidão pela acolhida, gratidão pela troca, gratidão por tudo. Eu vou te levar para a vida, tá? Porque há muitas pessoas que não fariam o que você está fazendo. E eu tô sem palavras. Obrigada. Mas agora bora continuar. Crei, você falou que a sua mãe teve uma vida um pouquinho sofrida. Fala um pouquinho pra gente sobre a dona Sandra. Então, minha mãe é uma mãe solo, né? Uhum. Ela criou 6 filhos sozinha e foi difícil, eu vou falar, não foi fácil Não, não, não viu? é fácil, não é Não foi fácil. fácil não, a gente passou por muitas coisas, passou por muitas dificuldades, mas estamos aqui até agora, todo mundo junto, todo mundo muito unido. E minha mãe, ela fez de tudo pra criar a gente. E hoje somos cidadãos, né? Vamos dizer que ela criou cidadãos. Isso é muito gostoso porque assim, tem muitas mulheres que têm um único filho e por qualquer motivo abandona, entrega para outras pessoas criar, ou então pare e nem leva da maternidade. Já a dona Sandra teve 6 filhos e lutou, sofreu, provavelmente passou fome, frio, porque não é fácil. Um filho já é difícil para se criar. Eu imagino 6. Uma mulher sozinha nesse nosso mundo cão. Então, eu vou fazer questão de conhecer a dona Sandra, porque eu quero ouvir dela um pouco mais sobre. Porque hoje é sobre a Crei. A Crei é uma mulher bonita, uma mulher acolhedora, e uma mulher que sofreu no passado e não quer que muitos outros sofram que nem ela. Por isso, ela tem um projeto social que é o Ensinando para o Futuro. Crei, primeiro descreva um pouco sobre você e depois a gente vai falar do seu projeto. Bom, é muito difícil falar sobre si própria, né? Pra mim é uma coisa muito difícil. Mas todo mundo quer Mas ouvir. vamos lá, eu tenho 26 anos, eu tô fazendo faculdade de história, tô quase concluindo já, Nossa, que esse é meu maravilha. último ano. E eu tenho pra mim que se a gente conseguir mudar pelo menos, se eu tiver 5 crianças no meu projeto e eu conseguir mudar pelo menos uma, já é algo, como que eu vou falar? Você já está fazendo Gratificante. diferencial e sendo gratificante. Isso, eu acho que é algo gratificante. E é isso, eu acho, sobre mim. E quando a gente fala que se a gente tiver 5 e mudar um, é gratificante porque a gente na vida não quer que outros passem pelo que a gente já passou. Mas eu tenho certeza absoluta que daqui para frente você não vai ter só 5 e não vai mudar a vida só de um, tá? Porque você é uma menina nova que está começando nessa batalha e com o tempo, com a experiência, você vai ter muito mais gente na sua ONG, você vai conseguir transformar muito mais vida. E tudo bem que eu estou um pouquinho velhinha, mas eu vou dizer para você que eu vou estar aqui para estar te aplaudindo de perto. Porque hoje em dia é fazer o bem para o outro sem querer nada em troca é muito gratificante. Então, acredite no seu projeto, acredite no seu projeto. O seu projeto está situado onde? Ele está situado lá no SIC Jaraguá, que é o Centro de Integração à Cidadania, numa salinha onde uma professora chamada Alane, que ela é secretária da Educação, secretária da Justiça, ela cedeu essa salinha para a gente poder trabalhar lá dentro. E atualmente o projeto funciona aos sábados, das 10h30 às 12 horas, por enquanto, que a gente tem uns planos para aumentar esse horário, para Uhum. dar mais tempo, dar mais conteúdo para as crianças. E agora a gente está recebendo um pouquinho mais de crianças também. Isso está ajudando bastante.
Vocês fazem exatamente o que nesse horário, que é um período curto, mas assim, para quem não tem nada, já é bastante. Vocês desenvolvem o que exatamente nesse meio tempo? Então, nós damos tem aula de alfabetização, de história, de arte, de musicalização, entre outras. A gente consegue dividir esses sábados, cada sábado uma aula, Hum, sobre um tema específico. Exemplo, a gente fala sobre primavera, aí junta professor de história, que sou eu, junto com professor de alfabetização, para criar esse vínculo com as crianças, para falar um pouco sobre a história, para eles também, para eles aprenderem. E a gente faz basicamente isso. A gente divide esses professores. Temos alguns professores que são voluntários também e uhum. estão ajudando a gente nesse projeto, que surgiu inclusive no bar esse projeto. Oi? Foi uma ideia de bar esse projeto. Ah, então esse projeto vai longe, porque a ideia que surge no bar, meu amor, não acaba É nunca, verdade. tá? Só não pode voltar pro bar. Tem que daí caminhar para ter a sede própria, para ter um espaço maior, para conseguir abraçar muito mais crianças e no futuro a família toda, porque quando a gente começa um projeto, a gente começa pela criançadinha, Com que é quem certeza. mais precisa. Só que se você for parar para pensar, pai e mãe também precisa de colo, precisa de apoio. Então eu vou estar aqui já na torcida que logo mais você consiga a sua sede própria, você consiga trazer pai, mãe e filho, tá? Eu tô muito feliz em saber, né? Mas desde quando você imaginou-se ter uma ONG? Porque tudo bem que foi uma conversa de bar. Só que assim, vamos, vamos. Não é assim. Por mais que tenha surgido ali no bar, você já deveria ter um projeto, um propósito de vida. Porque uma menina com 26 anos, ela quer mais é namorar, beijar muito na boca e ser feliz. Você não, você quis ter um projeto. Você já pensava nisso antes da conversa do bar? Então, acho que desde quando eu sou criança eu tenho um sonho de querer ajudar outras crianças também. Porque a gente não teve isso, né? A gente não teve esse contato. Como que fala? Essa Tipo, troca. isso. Tipo, não tinha, na onde eu nasci lá em Guarulhos. Não Hum. tinha isso. Não tinha, lá em Guarulhos não tinha, as pessoas não acolhiam a gente. Quando a gente veio pro Jaraguá, que a gente voltou pra casa dos pais da minha mãe, também foi difícil, não teve esse acolhimento. Ah, isso é horrível. Então, tipo, em toda a periferia, nas escolas, não tinha. Não tinha projetos, não tinha ajuda, sabe? Não chegava na gente nada. Então eu falei, meu, um dia eu quero fazer alguma coisa, eu quero tentar ajudar as pessoas. E tô aqui hoje tentando, né? Nossa, que maravilha. Tentando não, você está fazendo. Entendeu? Porque mesmo que fosse uma criança com meia hora que você tivesse, você já está fazendo a diferença. E o que eu falo que é engraçado, é que assim, as pessoas falam assim: ah, mas lá vem de novo o mimimi. Não é, não. A gente da ponte para cá, a gente não tem nada a não ser nós por nós. Porque isso ficou meio que uma dorzinha lá dentro de você, por não ter essa acolhida, entendeu? Então as pessoas falam assim: ah, mas tudo bem, todo mundo passa. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E para você ter esse desejo desde pequena, é que você sentiu muita necessidade de ser acolhida. Porque é assim, gente, amor de mãe é tudo, mas não basta, não basta. A mãe, ela faz coisa por um filho que Deus duvida. Mas a criança precisa ser acolhida, a criança precisa estar inserida, porque assim, uma mãe como a dona Sandra, que tem 6 filhos, ela não tem tempo exclusivo para um, ela tem que dividir o tempo dela em trabalhar e não deixar vocês passarem fome, então é muita coisa só para uma pessoa fazer. E esse lado da acolhida que o Estado, o governo, não dá, porque hoje em dia dizem que dão. Mas tudo bem, vai lá nas periferias que vocês ainda vão ver crianças também passando por essa dor, passando por essa falta de acolhida. Então, isso para você ficou assim, latente. Eu quero fazer diferente, eu vou ser diferente, porque não é legal sentir na carne. Não, mesmo. E outra, você falou agora sobre as crianças, né, lá da periferia. Esses dias mesmo eu tava na frente da minha casa e tem um bar na frente da minha casa. Mais de 5 crianças vendendo bala lá na frente Oh, de meu casa. Deus. E aí no final já era 1 hora da manhã. Oi? 1 hora da manhã. As crianças não tinham como ir pra casa porque a casa deles era longe.
E aí eles pediram pra mim, pra minha amiga que tava comigo, ah, você pode pedir um Uber pra mim? As 5 crianças. Como que 5 crianças vai no Uber? Não tem como. E olha o tamanho da sua responsabilidade. Ou até pedir é o de menos, entendeu? Mas quando você pede que você se registra, o seu nome fica ali. Deus o livre, a gente pega um maníaco, que essas crianças estão ali sozinhas. Em vez de levar para casa, leva para algum lugar. A responsabilidade é sua. Você não vai ter paz, você não vai ter sossego. Entendeu? Sem contar que um motorista realmente profissional que chegasse até você, você fala só, é para levar eles, ele ia falar, meu amor, Então, eles não quiseram, foi muito difícil. Com muito custo a gente conseguiu um Uber pra levar as crianças. E ainda sobrou uma, ficou sozinha, que era o menorzinho. e Menorzinho que vocês eu digo fizeram de o quê? 8 anos. E vocês fizeram o quê com esse menorzinho? Pedimos outro Uber pra tentar levar ele pra casa. Conseguimos levar pra casa. Certinho, a sorte. Menina, realmente, Aí papai cadê? do Aí céu. eu me pergunto, cadê o apoio? Onde que tá esse apoio que era pra Tem, ter? não tem. Começa por aí, que se tivesse realmente um apoio, se tivesse fiscalização, essas crianças não estariam até 1 da manhã vendendo doce, bala na porta de um bar. Uhum. Porque tão logo visse esse movimento, se realmente tivesse esse apoio, tivesse essa acolhida, eles iam tentar localizar a mãe ou alguém da família para ver o que fazer com essas crianças. Ah, não localizamos ninguém. Vamos levar para um centro de apoio, vamos acolher, vamos dar o que comer e vamos colocar essas crianças para dormir. Amanhã cedo a gente sai novamente, né, na caça. Mas não tem. Tudo isso é muito bonito na televisão. Na É televisão verdade. tem assistente social, na televisão tem tudo. Mas para nós, preto, pobre, da ponte para cá, não tem nada disso. E você vê, a gente entrou numa coisa de ontem. Não é lá de quando você era criança, é uma coisa de agora. Então eu digo assim para vocês, vamos parar de romantizar que tá tudo perfeito. Não, não tá tudo perfeito. A gente tem que melhorar muito mais em relação principalmente com as nossas crianças, porque gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não vou nem entrar no detalhe de pai e mãe dessas crianças, porque assim, é tudo muito bizarro. E para uma mãe, para um pai, que geralmente não tem pai, né? O pai só fez, para uma mãe deixar os seus filhos fazendo o que essas crianças estavam fazendo, é porque a mãe também não tem uma acolhida, a mãe também não tem um preparo, a mãe também não tem aonde recorrer, né? Então, talvez, não estou aqui para julgar, mas talvez seja a única fonte de renda dela também, essas crianças sendo submetidas a esse tipo de trabalho, que está totalmente errado, totalmente errado. E se você ver uma criança, uma hora dessa, vendendo alguma coisa, não a espante. Tenta trazer para o seu colo, tenta saber aonde que mora, onde está pai e mãe, porque com certeza absoluta vai ser uma história triste que você vai escutar. E se possível, não largue, não largue. Procura um serviço social que, né, falam tanto do serviço social para ajudar, porque criança ela não tem muito noção do perigo que está correndo. E essas aí correram total perigo se não tivesse encontrado esse anjo bom chamado Crei e amiga. Como é o nome da amiga? Gabi. Gabi, parabéns para você também, tá? Quero te conhecer. Se não tivesse encontrado vocês, que risco essas crianças não estariam correndo? Exatamente. Porque só uma pessoa como você, que já tem um trabalho social, que foi tocada para chamar Uber para levar essas crianças. Porque qualquer outra pessoa ia falar: eu vou gastar do meu dinheiro para isso aí, porque geralmente é assim que fazem. Entendeu? Então, Papai do Céu é perfeito e o tempo dessas crianças tinha que ter sido cruzado com o seu e com o da Gabi, que conseguiu ajudar. Mas é complicado também, porque dinheiro não dá em árvore, entendeu? E aquela preocupação que você tem de que será que foram direitinho para casa? Porque o Uber também não ia voltar para dizer para você, ó, fomos. Entendeu? Então é uma situação muito complicada, mas aquele homem lá de cima, ele não dorme, né? Se ele fez com que essas crianças chegassem até você, e você conseguiu mandá-las para casa, ele sabia que estava com uma mulher consciente e uma mulher que tem uma história sofrida, entendeu? Então, Papai do Céu falou: ó,
Você quer ser do serviço social, a gente já vai começar desse jeito. Vai lá e dê o seu jeito. E o seu lugarzinho lá com o Papai do Céu, que ainda vai demorar muitos anos, cada vez mais está sendo patenteada ali. Porque dor só sabe quem sente, né? A gente vê, eu conheço muitas pessoas de ONG que, infelizmente, é para conseguir Dinheiro. um faz-me rir pro seu bolso, É. tá? Porque conversando com as pessoas, não, as pessoas dão dinheiro fácil. Falo, oi? Então, ao invés de eu ter um podcast, eu vou ter uma ONG. Mas não adianta, se você pega o que não é seu e não é para você, lá na frente você vai perder. Então, vamos fazer um trabalho sério, que nem você faz com essas crianças, que Papai do Céu vai te recompensar muito, muito mais. Com certeza. E E nosso projeto não é, como que fala? Remunerado. A gente faz tudo é voluntário, todo mundo é voluntário. A gente não recebe nada. Tudo os nossos materiais que a gente conseguiu doação de material. Outras a gente mesmo compra do nosso bolso. Nada é pago. Tudo é não remunerado. então aproveita esse momento que você não gosta muito, que é câmera, e dá o seu recado ali. Fala da ONG, aonde tá, o que vocês precisam e chama mesmo, chama as pessoas para vir, para ajudar. Agora é o seu momento. Vamos lá, pessoal. O nosso projeto acontece lá no SIC Oeste Jaraguá, todos os sábados, das 10h30 às 12 horas. Quem quiser participar, só comparecer, preencher uma fichinha simples e participar. Não importa a sua idade. Você tendo 5 anos, pode ter de 5 a 90 anos, quiser aprender, pode vir com a gente, que a gente tá aqui para isso. Vocês escutaram, né? O projeto social da CREI é o Ensinando para o Futuro, que está no SIC Jaraguá. Então, é assim, o recado dela foi para você, criança de 5 ou de 90. Mas o meu recado é para você que tem como e pode ajudar. Então, vai lá, coça o bolso, sabe? Porque é complicado você ter boa vontade e não ter dinheiro e não ter ajuda. Eles, que é um grupo de voluntário, eles vão lá e fazem o trabalho deles. Mas é justo também eles ficarem contando a moeda que recebe do trabalho deles para estar ajudando. Para eles, sim, porque eles fazem isso por amor. Mas tem tanta gente que está aí gastando dinheiro à toa. Então, bora lá, bora ajudar o Ensinando para o Futuro, que eu tenho certeza que a CREI, com o coraçãozão que ela tem, ela vai fazer o seu dinheiro multiplicar, multiplicar, crescer, crescer. E quando a gente pensar que não, ela já está com mais de 1.000 crianças lá no projeto, porque é isso, é ajudar. Mas para a gente ajudar, a gente precisa também ser ajudado. Porque você me disse que também está fazendo faculdade. Sim, tô fazendo faculdade de História, licenciatura. Tá, e a faculdade é paga. É, Então, vocês estão entendendo como que é a situação? Às vezes você tem que se privar de uma merenda para você, porque você sabe que vai faltar algum material para os seus associados. Então, não é justo. Não é justo. É gostoso, é bonito ver esse seu coraçãozão imenso, mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. E aí as pessoas falam assim: pede para o governo. Oi? Pede para o governo. E quando as criancinhas de 5 que ela está ajudando hoje tiver 90, aí quem sabe chegou alguma coisa. Porque a gente sabe que o pior caminho é você pedir para assistência. Você tem que preencher 500 mil papel. Toda vez que você manda, tá faltando alguma coisa, a burocracia é muito FDP. Eu ia falar a palavra certa, mas em respeito à CREI hoje e as nossas criancinhas que vai estar vendo, eu vou me manter um pouquinho polida. Porque a gente vê tanto deputado aí ganhando salário astronômico. E a gente compara o salário de um deputado, que quase não faz nada, a não ser assinar algumas leizinhas lá, tem uns que botam no bolso sem lei, sem nada. O salário de um professor, como você está sendo, ó a discrepância. Porque para ele, sim, para ele chega. E quando a gente que tem um projeto e a gente precisa e quer pedir, porque é um direito da gente, a primeira coisa é que te dão logo 500 mil papel, que é para você olhar para aquela pilha de papel e falar, eu não tenho tempo não, eu vou correr de outro jeito. Então vamos deixar de hipocrisia, vamos olhar para os projetos
com amor. Porque dá para todo mundo, dá para todo mundo, e a gente sabe que dá. Se a máquina apertar um pouquinho, a gente consegue, porque nós estamos, o pessoal fala que é o terceiro setor, e sim, mas é o setor que mais cresce, porque a gente está aí para ajudar pessoas. Então, tem o seu, tem de vários outros amigos, só que quando a gente bate lá no final das contas, o que mais pega a gente é ajuda. E a gente não está pedindo para você ir lá e dar o seu din-din, não, dinheiro, dinheiro. Se der um dinheirinho, a gente também sabe o que fazer. Mas se você não quer dar dinheiro, porque às vezes você não acredita que a gente vai usar em prol, vai lá, vê o material que precisa, vê se precisa aumentar o lugar onde está, fazer uma construção, vê se precisa um sapato, uma meia, uma cesta básica para a criança levar para casa, porque o tempo que essa criança está ali na ONG, vocês estão mantendo da forma que vocês conseguem. Mas quando essa criança vai para casa, como será que é a casa delas? Será que tem mais irmãos? Será que tem o que comer? Como será que essa mãe está? Então a gente está pedindo para isso, para você ajudar. Agora chega de falar, fala você, pede você também. E eu vou Vamos conhecer lá, a ONG. pessoal, vamos ajudar. Isso, e eu vou lá conhecer, e aí a gente grava um videozinho, não tão profissional assim, lá pedindo mesmo ajuda. Vai sim, você é muito bem-vinda. Bom, sou de qualquer jeito, tá? Sou de qualquer jeito, eu vou chegar chegando. E você se forma ainda esse ano, Isso, eu me formo no final do ano, agora em dezembro. tá? E os gastos para formatura. Se você pega o que você ganha e empenha na sua ONG, como que você está pensando em fazer? Na Porque verdade, assim, é um sonho também. Todo mundo que entra numa faculdade tem o sonho de se formar, ter a sua beca. Como você pensa nisso? eu vou falar a verdade, né? Eu não tô interessada em fazer formatura. Eu acho que eu prefiro reunir uns amigos, quem esteve comigo só. Eu não quero subir lá com beca nem nada. Ah, Quero por quê, só. Não menina? sei, acho que nunca foi um sonho, assim, pra mim, tipo, mostrar, sabe? Você quer realizar, Vai ser bom, mostrar. porque na minha vida várias pessoas falaram que eu não ia ser nada, que eu nunca ia ter nada, que eu ia ser, né? Não vou nem falar nomes aqui, mas Mas se quiser falar também, filha, ninguém me paga não, tá? O Pod Break é nosso e dá nome e sobrenome. Mas falaram que a gente não ia, eu e meus irmãos, né? A gente não ia ser nada, que não ia conseguir nada na nossa vida. E hoje eu tô aqui, quase terminando minha faculdade, tendo meu projeto social e tentando ser cada dia uma pessoa melhor, né? Mas é assim, Crei. As pessoas que apontam o dedo pra gente, elas estão falando mais sobre elas do que sobre a gente, tá? Quando a pessoa chega pra você e fala assim, você não vai ser nada, ela tá falando sobre ela, entendeu? Então, a gente também precisa aprender esse mecanismo e sair. Só que assim, por outro lado, eu adoro um fogo no parquinho, tá, gente? Se essas pessoas ainda estão por perto, vai lá sim, se o din-din der, vai lá sim, bota a sua beca, faz a sua foto lindona lá e esfrega na cara. Fala, ó, tanto cheguei que tô aqui. Mas isso é só se você quiser esfregar na cara dessas pessoas. Caso contrário, você acha que se você juntar uns amigos é o suficiente, provavelmente eu vou estar lá no bar também, Com se for só certeza, os com amigos, certeza. tá? Pra gente estar falando sobre. Mas eu acho também que é muito interessante você subir lá com a sua beca, pegar o seu canudo. Isso é uma realização própria sua, entendeu? Claro que numa mesinha de bar a gente não é, a Não gente se pega o nega. canudo também, mas vai ser de uma gelada. Porque é como você disse, o importante é você estar se formando, porque antes de estar formada, você já está fazendo todo esse movimento de dar aula. Quando você estiver formada, você vai ter mais propriedade ainda, porque infelizmente muitos não fazem nada. E aqueles que fazem, de vez em quando, são cobrados. Mas você está realmente capacitada para fazer tal coisa? Você pode assinar isso? Se você ainda é uma formando, tem aquele lá que vai lá cutucar, mas será? Então, não, vai lá, se forma e, assim, continua com essa garra gostosa, com essa vontade de mudar o mundo, porque a gente precisa de pessoas assim, de pessoas que queiram mudar o mundo, porque tudo é muito bonito no grande centro, da ponte para lá. Mas nós, da periferia, a gente precisa de várias CREI, tá? A gente precisa de vários espaços, de várias ONGs. Já que a gente não tem várias CREI, a gente precisa de você.
abraçando esse nosso mundão aí de meu Deus, acalentando essas crianças para que elas não sintam um pouco da dor que você sentiu de não ter sido acalentada, de não ter tido esse braço amigo. Porque em relação à sua mãe, não, sua mãe é uma guerreira. Só que a gente sabe que não é fácil uma mãe solo cuidar de 6 crianças e não deixar algumas dorzinhas ali que ela não consegue resolver, tá? Então, daqui mais. Eu vou chutar abaixo. Daqui 3 anos a gente vai se encontrar novamente, tá? Com E certeza. você vai falar assim, Isa, não tem mais criança, não cabe mais criança, tá saindo criança pelo ladrão. Porque isso é o que eu quero, isso é o que eu desejo, isso é o que eu profetizo. E em todas as minhas orações, o seu nome vai estar lá, o seu projeto vai estar lá, para que, sabe, vá reverberando. Porque se cada um de nós que souber um pouquinho da sua história, a gente fazer essa corrente de bem, pode não vir muito, mas alguma coisa acaba acontecendo. E eu não tenho vergonha, não, gente. Eu vou pedir mesmo, sabe? Tem uns amigos que falam assim: ah, se precisar de alguma coisa, me ajuda. Aí, ó, ajudando a CREI, ajudando o projeto Ensinando para o Futuro, vocês vão estar me ajudando. Então, bora lá, vamos ter amor a Deus e vamos liberar, vamos ajudar, vamos doar, porque, gente, é muito gostoso quando você olha para uma criança e ela está sorrindo, mas ela não está sorrindo com a boca, com o dente, ela está sorrindo com o coração, Exatamente. né? Que você fala assim, ó, por hoje, por hoje eu consegui tirar um sorriso sincero de uma criança. E isso não tem dinheiro que nos pague. E de você poder chegar na sua casa também, colocar a sua cabecinha no travesseiro e dizer: Papai do céu, obrigado. É pouco, mas eu estou conseguindo. Então, menina, não desista nunca disso, já que é um sonho desde criança. Eu quero você uma criança com uns 90 anos, sonhando e realizando, tá? Porque é divino, é gratificante. Mas agora a gente vai para uma rapidinha. Eu mando e você responde. Tá bom. O que você falaria para Crei de 26? O que você falaria para Crei de 15 anos atrás? Eu falaria pra ela continuar, que ela vai conseguir. O que você vai falar para Crei de 50 anos à frente? Que ela conseguiu. É, nessa sua vida, você é de apaziguar ou você é de botar fogo no parquinho? Os dois. Não, não. Eu sou um pouquinho de fogo Não, no ou parquinho apazigua. também. Tá, você tá com uma criança que tá precisando de ajuda. Aí você vai pedir ajuda para uma determinada pessoa e ela vem te esculachar. Ah, não, aí não. Você, não, tá bom, muito obrigada, você já parte para cima. Não, eu falo tudo bem, então. É. Então, Nesse caso é mais tranquilo. se dá uma apaziguada. É. Mas eu tô sentindo assim que você também gosta de um fogo no parquinho, mas tudo De vez em bem, quando, de vez em quando. a gente respeita. Se você tivesse que dar um título, presta atenção na pergunta. Se você tivesse que dar um título de um filme, mas esse filme é a sua vida real, qual seria o título? Superação. É superação, porque ela nem pensou. Amor ou amizade? Hum, Hum, amor. preenche a nossa vida e faz com que a gente consiga caminhar mais tranquilamente. Um estilo musical? MPB. É, a menina é inteligente. Deixa eu ver que mais. Ah, me conte um perrengue, uma perrengue mesmo, que virou uma história boa. Primeiro você fala, pelo amor de Deus, mas depois você falou, nossa, como foi bom ter passado por isso. Nossa, aí é difícil, hein? Né, não, pensa Deixa eu aí. escolher um. Não, tem vários, né? É difícil contar Deixa eu um, né? pensar em um aqui. Vai. Ahn, deixa eu ver. É impossível você não ter um Não perrengue. consigo lembrar assim. Só perrengue que teve coisa ruim, só. Não, conta um perrengue. Conta um perrengue. Vou contar um perrengue do projeto? Conta do que você quiser. Deixa eu pensar. Só que não virou uma coisa boa, infelizmente. Mas a Conta. gente tinha um aluno, vou chamar ele de Joãozinho, tá? Tá Não é o certo. nome dele, antes de chamar de Joãozinho. Tá. Ele era um menino muito acanhado. Ele chegou lá muito acanhado, não queria falar com ninguém. Sempre ficava lá no fundo do projeto, sempre lá no fundo.
Aí a gente falava, nossa, menino tão quietinho, né? Deve estar acontecendo alguma coisa. A gente conseguiu. Com o tempo a gente foi chegando nele, ele foi vindo pra frente, vindo pra frente. Tem um dia que ele começou a sentar lá na frente com a gente, conversar, contar a vida dele. Foi uma coisa muito gostosa, assim, sabe? Tipo, Uhum. meu, ele conseguiu se enturmar com outras crianças. Uma criança totalmente acanhada, que tinha vergonha de falar, vergonha de conviver com outras crianças. E ele, aí a mãe dele chegou, tirou ele de lá. Falou que era muito tarde o projeto. Foi triste esse dia. É, Que a gente ficou pensando, meu, eu tava fazendo tanto bem pra ele, tanto bem, que a mãe dele não sei o que aconteceu. na realidade, no meu ver, quem precisava ter um projeto era a mãe, Ah, com certeza. né? Porque às vezes o fato da gente não conseguir dar para o nosso filho o que ele precisa nos torna egoísta de saber que tem pessoas que estão dando isso. E no começo, quando o Joãozinho apareceu na sua ONG, todo fechado, todo acanhado, provavelmente ele chegava em casa e não estava feliz, porque ele não estava trocando. Mas a partir do momento que vocês foram abraçando, trazendo, acolhendo, ele chegou em casa de um outro jeito. E talvez isso tenha incomodado essa mãe pelo fato de que ela não conseguia tirar um sorriso desse filho, ela não conseguia fazer com que esse filho se socializasse. Tanto é que no começo era um bichinho do mato, mas já estava uma criança sociável. Então, o triste é um perrengue realmente. Eu imagino que o coração de vocês ficam despedaçado com essas histórias. Mas aí é que eu pergunto novamente: cadê os nossos políticos? Porque vocês estão fazendo a parte de vocês. Mas muito antes de vocês estarem fazendo a parte de vocês, a nossa sociedade deveria ter feito trabalho com essa mãe, para ela entender que sim, quando a gente não consegue, a gente tem que procurar quem consiga nos ajudar. E se vocês estavam ajudando o Joãozinho, ela tinha mais era que ficar por perto, ao invés de tirá-lo, deveria ter vindo também para esse abraço, para esse acolhimento. Só que provavelmente também é uma pessoa já machucada pela vida, entendeu? Que o sorriso do filho tivesse a incomodando. Então a Exatamente. gente fica muito triste porque a gente queria que hoje você estivesse falando, o Joãozinho agora já é quase que partícipe de lá. Mas que Papai do Céu o abençoe, que dê nova chance de caminhada para ele e que essa mãe lá no futuro entenda que não é feio precisar, não é feio contar com a ajuda de quem quer ajudar. E que ela também procure uma ajuda, né? Porque eu fico triste. Eu fico muito triste pelo Joãozinho, em primeiro lugar, e por ela, que não teve a visão, não teve a aceitação, não foi esclarecido por ninguém para entender um pouquinho mais o que é o trabalho de vocês. E, infelizmente, eu vou dizer para você que essa não vai ser a primeira, É, né? é Vão verdade. vir mais outros Joãozinhos, mas que vocês também se preparem para quando tiver novamente uma situação dessa, se tiver, a gente sabe que vai ter na vida, mas eu gostaria que vocês fossem brindados. Para vocês, antes de deixar essa mãe tirar essa criança, pegar assim, mãe, vamos conversar um pouquinho, É. entendeu? Tentar entender o porquê, né? Por que você quer tirar ele daqui se a gente tá só Ela fazendo deu as bem? explicações dela, né? Ela deu. Eu falou que é porque é muito tarde o projeto. Como assim, muito Dez e tarde? meia, um sábado. Ah, não, pera. Essa foi a Essa explicação foi a explicação dela. que num sábado. Você tá dizendo 10h30 e não 22h30. Exatamente, 10h30 da manhã. É tarde? Pra ela é tarde. E olha que a gente queria fazer 8 horas. Ia É, é, ser é, muito cedo, né? ela Pra queria o ela. quê? Sabe? Então, Não tem justificativa. Ela não tinha o que falar para vocês, porque ela queria tirar, e aí deu uma das piores desculpas da vida dela. É tarde. Eu tô pensando, você tá falando 22h30, não. entendeu? 10 horas da manhã, 10h30. Gente, é o tempo que a criança acorda, toma o seu café se tiver o que comer, entendeu? Talvez ela tenha falado nisso. Talvez a criança não tinha como se alimentar, mas ao invés dela chegar para vocês e dizer, ó, é tarde porque ele levantou e não comeu nada. Aí a gente daria um jeito, né? A gente sempre dá. Entendeu? Porque assim, tudo é uma questão
de conversar, porque você está ali fazendo o seu trabalho, mas você não sabe como é na casa de cada um. Então, essa Exatamente. mãe tinha que ter a humildade de falar assim, ó, é tarde porque assim, tadinho, ele acordou às 7 e até chegar aqui ele não comeu nada. Eu tenho certeza absoluta que vocês iam suprir ele ali e tentar ajudar de um jeito qualquer, se tivesse mais irmão em casa. Mas chegar e dizer que 10h30 da tarde, né, papai do céu? Aí você me Até ferrou, hoje a né? gente comenta. Todo lugar que a gente vai, a gente fala sobre esse caso. Não, Que, porque gente, não tem explicação. tipo, não tem mesmo explicação sobre Não. isso. Sabe, é triste isso, Crei, porque a gente percebe que o nosso povo da ponte para cá, eles não têm esclarecimento, eles não sabem chegar e verbalizar o que machuca, o que incomoda. E acaba. Desculpa. Tudo bem. E acaba fazendo com que mais um Joãozinho não tenha a oportunidade de se abrir para a vida, para o conhecimento, para a socialização, né? Então, eu imagino que não é fácil, porque a gente pega carinho, a gente pega amor, a gente quer ver aquela criança só crescer. Então, além de vocês estudarem, para se formar, no seu caso, história, é, as suas parceiras, que cada uma ali tem a sua profissão, todo mundo estuda para que junto vocês consigam realmente levar essa ONG para frente, vocês vão ter que estudar como não sofrer, É verdade. Isso é o mais né? importante. É, Porque porque essa lição a gente não aprende na faculdade. Como não sofrer? Quando nos tiram a oportunidade de fazer com que uma criança cresça mais saudável, que uma criança veja o mundo diferentemente, que as dores que essas crianças estão passando, a gente não vai conseguir arrancar de vez, mas a gente vai conseguir amenizar. Então, é triste, é doloroso, e essa faculdade é a vida. Você vai ter que viver dia após dia, sofrendo, chorando, sangrando por todos os Joãozinhos que vão ser retirados do colo de vocês, do nosso colo. sim, E quando a gente ainda tem a oportunidade de ver esse menino se encaminhando de alguma forma, mesmo que da mais precária, a gente ainda fica feliz. O mais triste é que não seja a vida desse Joãozinho. A gente vê uma mãe tirando ele dessa sociedade que é a ONG, e amanhã ou depois a gente vê uma história triste que ele é mais uma vítima, né, de bala perdida. Porque eu não sei se você me entende, que bala, ela nunca é achada no grande centro, né? As balas, elas não são perdidas pra gente. Pra gente elas são achadas, porque só acham o corpo preto, o pobre, o periférico. Então, que a gente não tem a história de Joãozinhos tirado pela própria mãe, que também não teve essa instrução, ceifada pelo nosso sistema, né? Porque o nosso sistema não ajuda muito. Aliás, ajuda pouquíssimo, o ou sistema é quase nada. falho. Pro nosso lado, o É, sistema é totalmente falho. Então, é assim, eu ouso não cuspir no prato que eu como. Eu uso um produto do governo, mas eu também não vou calar a minha boca pelo fato de usar um produto do governo. Se eles me deram a liberdade de usar um sistema, eu vou falar contra esse sistema, que é para que eles acordem e ver que assim, não é favorecer uma Isa, é proteger os Joãozinhos da vida, exatamente. né? E fazer com que você e a sua equipe consiga mais e mais e mais. Mas o que dá raiva também é que a gente tem que ficar implorando, Exatamente. implorando por Eu acho que migalha. quando também, voltando ao assunto de pais, né? Quando Isso, uma mãe, um pai tira um filho do projeto, ele tá desistindo do próprio filho dele. com certeza. Então, você desistiu de tentar uma evolução pro seu filho. Às vezes ele tá ali dentro do projeto, mas ele melhora na escola, por exemplo. Ele melhora como tipo, um Como cidadão. pessoa, como Isso, como pessoa. pessoa, como ser humano. Lá Sim, dentro da escola, ele é uma criança introvertida. É assim, né? E quando sai da escola, quando entra na escola, quando entra no projeto, ele vira outra criança. sim, E que ele leva isso que ele aprendeu lá dentro do projeto pra fora do projeto.
E ele vira outra criança, outro modo de viver, outro modo de ver as coisas. E a famosa sementinha, né? Porque aqui no projeto ele é acolhido, ele vê a diferença das coisas e lá fora, que criança é a coisa mais gostosa que existe. Lá fora ele vai acabar levando para um, para dois ou para 10 amigos, que não, ó, eu tô em tal lugar, lá as tias fazem assim, fazem assado. Ele já começa a ser a pessoa que vai, sabe, abrindo caminho. Muitos podem até não chegar a você, mas vão conseguir ver a diferença dele através do seu projeto. Exatamente. E aí, essa mãe que não teve nada, ela tira a única esperança dessa criança, que é permanecer no projeto. Então, eu costumo dizer, antes de julgar essa mãe ou qualquer uma outra, que coitada dela também, né? Ela também precisava ter encontrado um projeto, Com né, certeza. para que ela entendesse que tirando o filho dela dali, por ela não tem mais muito o que fazer, mas para o filho dela é uma grande perca, né? E vocês também não podem obrigar pai e mãe a deixar as crianças com vocês, É porque verdade. amanhã ou depois pode ser usado até contra vocês. Não, meu filho está aqui na força. Eu não queria, mas ela insistiu, porque você sabe que as pessoas, quando se sentem incomodadas, elas são pequenas, são baixas, São. são vingativas. E não é isso que a gente quer, Isso por experiência própria, são mesmo. entendeu? Então, Não é fácil. mas o que importa, Crei, é você não desistir. Virão outros Joãozinhos, vai ter outras dores, vai ter o coraçãozinho ali machucado, mas em contrapartida também virão mais muitas outras crianças, virão mais muitos outros adolescentes, jovens, senhoras, idosas, porque o projeto só tende a crescer, porque o seu coração é lindo. Obrigada. E eu tenho certeza que você é, entrou de cabeça, tá? Então, algumas dores vai ter pelo caminho, porque você ainda é uma criança. Se prepara que você já sentiu dor, se prepara que vai ter coisas aí bem doídas. Não estou desejando, Assim. eu Não, estou mas é verdade mesmo. descrevendo a vida, Uhum. entendeu? Mas por outro lado também, vida. A Crei, a Crei é casca de ferida, velho. Sabe? Ela já passou por tantas dores, por tanto sofrimento e abraçou a causa. Então não pensa, vida, que você vai chegar e vai sangrar ela e ela vai simplesmente catar um curativo, botar e vai falar assim: tô fora. Não. A creia dessas mulheres que quanto mais a vida machuca, mais ela arregaça a manga. E que viva as creis da vida e que viva a Crei. Essa minha parceira que eu tive a felicidade de encontrar e hoje eu estou podendo falar um pouco mais dela e do projeto. Eu não tenho dinheiro ainda, Nem precisa mas se tenha preocupar. em mim uma parceira, porque sempre que eu puder eu vou estar falando no nome do projeto, sempre que eu tiver a oportunidade de estar com mais pessoas que possa ajudar de alguma forma, eu vou estar lembrando de você, eu vou estar lembrando do Joãozinho, das crianças que estão passando por lá, tá certo? Tá certo, Isa. Então, essa vida, né, gente? É tão chato você ter que falar essas verdades. Mas se a gente que tem o dom e tem o microfone, a gente não falar essas verdades, quem vai falar? Porque assim, eu sou pequena, mas eu faço barulho. E o que vocês aí do outro lado querem é invisibilizar a gente, é fazer com que a gente tenha medo, fazer com que a gente não abra a boca, fazer com que a gente ache que está tudo muito lindo. Não está tudo muito lindo. Para algumas camadas da sociedade, claro, as camadas mais altas, é tudo perfeito. Sabe por quê? Porque vocês não veem os Joãozinhos, não veem essas mães. É para vocês são pessoas invisíveis. E voltando a CREI e o ensinando para o futuro, muito de vocês nem sabe que existe. Mas sabe por que vocês não sabem que existe? Porque se vocês pararem para pensar que existe, que está aí, que é potente, vocês têm que mexer na máquina. E a máquina parece que foi programada para mexer só para um lado, para o bolso de vocês, políticos. Então, é lamentável.
É lamentável e, por outro lado, gratificante em ter pessoas como você que faz esse papel, mesmo sangrando na pele, mesmo lutando contra a máquina, você acreditar que sim, é possível. E não desista nunca disso. Não desista jamais do teu sonho, porque não é mais um sonho, já é realidade, já está acontecendo, tá? Eu quero que aconteça muito mais, eu quero que mais pessoas venham, que mais pessoas doem, que mais parceiros venham trocar com vocês, entendeu? Porque é lindo. Você sonhou e está realizando. E é do pequeno que se vai ao longe, como diz minha mãe. Com É não certeza. desistir jamais de tudo isso e conte com essa maluca aqui. Tá Obrigada, bom? Isa. Que Obrigada. isso, gratidão. E, gente, antes da gente finalizar aqui, eu vou dizer que, como a gente queria que a vida fosse boa para todo mundo, como eu queria que não tivesse sofrimento, como eu queria que cada criança, ao acordar, tivesse o seu pão e o seu leite, e ao dormir, tivesse a sua caminha quente. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente vê o salário astronômico aí dos políticos, que um políticozinho só, se resolvesse fazer o bem, nossa, a gente ia ter tantas crianças acolhidas. Imagina então se uns 10, porque o que não falta é político, né? Imagina se uns 10 resolvesse olhar pra gente, pro lado de cá, e falar: ah, não, ó, velho, vamos fazer o seguinte. Esse mês eu vou lá para ensinando para o futuro, você vai para outra. A gente não vai se descapitalizar. Vamos ali, para cada um dar 5.000, faz nem cosquinha no bolso deles. Mas não, eles querem esses 5 que eles podiam doar, eles fazem mara... é, maracutaia para ter muito mais. E provavelmente acredite que a gente esteja fantasiando, falando desses projetos e falando dessa necessidade que só a gente daqui, da ponte para cá, entende. Então, eu, Isa Breck, do Podbreck Menos é Mais, eu me solidarizo com a CREI e com todas as mulheres, entendam bem, com todas as mulheres que têm coragem de arregaçar a manga, porque esse Brasil é nosso, esse Brasil é feminino. E só nós, mulheres, temos coragem de, mesmo sangrando no peito, a gente abraçar o próximo. É isso. Então eu tenho que agradecer família, que é o meu bem maior. E se eu sou, é porque somos. A minha parceira Radiante Breck, que a partir de então começa a me vestir linda e maravilhosa. Não, mais linda ainda, né? Porque maravilhosa eu já sou. A Crei, que me deu a oportunidade de falar um pouco dela, ao Paulo, que está ali também sendo um parceiraço, porque depois vocês vão ficar sabendo de tudo isso, mas agora é só mesmo gratidão.